Oi, pessoal, vamos iniciar a nossa última semana e a temática dessa semana é relatório. Acho que alguma vez na vida de vocês precisaram fazer um relatório, né? Seja na escola, seja na própria faculdade, ou para aqueles que já tiveram uma experiência profissional dentro do próprio trabalho, né? Então, vocês devem ter uma ideia que os relatórios eles seguem um padrão, mas esse padrão ele vai se ajustando de acordo com o tipo de relatório, né? Então, a gente vai aprender um pouco aqui sobre os conceitos, tipos, estrutura e produção. E eu trouxe para vocês uns exemplos de relatórios para que vocês pudessem visualizar como é que esses relatórios eles funcionam, né? Como eles são na realidade. Primeiro aí o conceito de relatório, né? Que aí o próprio nome relatório, né, já diz tudo, é a arte de relatar algo, né? E aí ele é um texto técnico, né? Ele é organizado e precisa ser objetivo, que vai apresentar informações, análises ou resultados sobre uma situação, atividade ou pesquisa, porque vai depender do tipo de relatório. Um exemplo assim bem simples é um aluno, né, que faz um relatório após visitar a empresa, descrevendo o funcionamento desse setor de armazenamento, né? Caso seja solicitado, por exemplo, pelo professor, vai fazer essa descrição aí, vai relatar como foi essa visita. Mas para que serve um relatório, né? Qual é a função do relatório? Primeiro, se for um relatório de pesquisa, a intenção é comunicar os resultados das pesquisas ou as ações que foram realizadas, né? Você deixar claro tudo que foi realizado passo a passo ali, né? Também serve para registrar fatos ou atividades realizadas, por exemplo, o relatório da empresa você vai relatar as atividades que foram realizadas ali. Fornecer subsídios para decisões, e aí um exemplo seria aí um relatório para a execução de um projeto, né, universitário, no caso escolar, universitário, enfim, para avaliar o desenvolvimento de uma turma. Então, aí, os objetivos, eles vão variar também de acordo aí com a intenção, né? Se for um relatório técnico de empresa, e aí vocês vão ver lá no final, eu trouxe dois exemplos, o relatório da empresa é um relatório de segurança do trabalho, que eles têm objetivos diferentes, né? E aí envolvem números, né? Envolvem estudos, pesquisas, análises, levantamentos e aplicam soluções também, certo? Então, aqui os tipos de relatório eu coloquei para vocês. Relatório técnico-científico vai apresentar aí, como eu já havia dito, os resultados de estudos ou pesquisas, como, por exemplo, o relatório de um estágio ou de uma pesquisa acadêmica. Para quem desenvolve, para quem já fez iniciação científica, sabe que precisa estabelecer ali como resultado ali um relatório parcial e um relatório final. Então, é o relatório de todas as atividades que foram realizadas ali, desde a parte teórica de estudo, de pesquisa, como a parte prática de execução, de aplicação do projeto. O relatório descritivo, ele vai descrever um fato ou uma situação observada, por exemplo, um relatório de uma visita técnica ou de uma aula prática que vocês realizem. E o professor pede para que você relate o que aconteceu e aí vai ser esse relatório descritivo. Um relatório analítico ele vai apresentar uma análise crítica dos dados. Então, por exemplo, o relatório de avaliação de desempenho, que também é muito comum em empresas. Então, você precisa analisar o desempenho de determinado setor, determinada atividade executada ali pela empresa, e aí você vai desenvolver esse relatório analítico, né, que vai ser baseado aí na análise. E aí a gente tem também, aí como exemplo, um relatório, né, esse que eu falei, né, o relatório de avaliação de desempenho. E por último, a gente tem um relatório financeiro, que é aí aquele relatório, né, para apresentar os dados contábeis e financeiros, né, seja da empresa, seja aí do órgão que você trabalhar, né? Então, por exemplo, um relatório de prestação de contas vai trazer tudo isso detalhado, e considerando aí os dados contábeis. O que a gente precisa entender sobre o relatório é que, assim como um trabalho acadêmico, ele segue uma estrutura formal e que segue também os padrões da ABNT. E esse relatório ele precisa ter uma capa, um sumário. Geralmente esse sumário ele é opcional se por acaso o relatório ele for muito longo. Se for muito longo, necessariamente precisa vir um sumário aí para organizar as partes. Ele tem uma introdução. Nessa introdução, vocês vão colocar o objetivo do sumário, vão colocar o objetivo do relatório,
vão contextualizar e apresentar aí uma justificativa para esse relatório. Na segunda parte é o desenvolvimento. Na parte de desenvolvimento, vocês vão fazer as descrições dos procedimentos, dos dados e das análises realizadas. Isso aí fica tudo na parte do desenvolvimento. E no caso da conclusão, na conclusão você coloca os resultados obtidos, as reflexões e as recomendações de acordo aí com o que você levantou com o seu relatório. E aí, já lá no final, a gente tem os anexos e as referências, se você utilizar alguma referência, né, de base teórica aí para o que você colocou aí no seu relatório. Por exemplo, o relatório de pesquisa, ele precisa ter referência. Então, as referências foram consultadas ali para você desenvolver ali a parte teórica. Aqui ficou o design ficou adequado aqui, mas aqui tem, por exemplo, um exemplo de um relatório de visita técnica, que vocês precisam colocar aí o local, a data, o objetivo da visita, o que foi visto, as explicações recebidas, as fotos ou observações. Na introdução, vocês vão colocar local, data, objetivo da visita, né? No desenvolvimento, vocês vão relatar aí o que foi visto, quais foram as explicações recebidas, anexar fotos ou tecer observações aí a respeito da visita técnica. Na conclusão, vocês vão colocar as impressões aí da equipe sobre a visita e a importância dessa atividade, né? Como anexo, você pode colocar lá um mapa do local em que vocês estiveram presentes, ou folders, qualquer coisa que represente aí o lugar que vocês estão relatando aí. Como produzir um relatório? Então, muitas pessoas têm dificuldade de começar, né? Então, eu já tive a oportunidade de ministrar um curso preparatório sobre relatório para uma empresa, para duas empresas diferentes, e os funcionários eles têm muita dificuldade de produzir relatório, da escrita em si. Né? Então, toda escrita, toda produção do relatório parte de um planejamento. Né? Então, ou seja, parte de uma reflexão, parte de algo que você precisa ter em mente para poder construir. Então, o que será relatado? Primeiro, o que é que você pretende relatar? E qual é o objetivo desse relato? A parte de observação, você vai observar aí os elementos aí que você vai relatar, não é? Seja, no caso de uma visita técnica, a região, a área. No caso de um relatório de pesquisa, você vai fazer uma observação sobre o seu objeto de pesquisa e vai fazer o levantamento de dados. Depois você organiza essas informações. Essas informações elas precisam ser organizadas dentro daquela estrutura que a gente viu na introdução, desenvolvimento e conclusão. E a redação, que é o principal do relatório, ela não pode ser rebuscada, ela não pode ser extremamente formal. É uma linguagem que respeita a norma padrão, mas ela precisa ser extremamente objetiva. Então tem que ser uma linguagem clara e objetiva, sem muitos rodeios. Porque o relatório ele precisa ser entendido, né? Porque ele vai mostrar resultados. Então, a pessoa que vai analisar aquele relatório precisa entender quais foram esses resultados, em alguns casos, as recomendações relacionadas a esses resultados. E aí, uma revisão final, né, para saber se todas essas etapas elas foram concluídas. Então, dicas de redação, como eu disse para vocês precisam ter uma linguagem formal no sentido de respeitar a norma padrão. Porém, ela precisa ser uma linguagem objetiva, porque a gente tem uma tendência a achar que quando a linguagem formal, então a gente pensa numa linguagem rebuscada, uma linguagem literária, ou assim, que é muito mais próxima assim, do culto, não é? Mas, na verdade, a linguagem formal é aquela que respeita a norma padrão. É aquela que está conforme a norma padrão, mas ela precisa ser objetiva, tá certo? Então, assim, vocês não tem que ter como critério principal essa questão da objetividade. E ela é impessoal, porque você não pode se colocar no texto. Então, você não por ser objetiva, então o nome objetivo já diz tudo. Você não pode trazer a sua subjetividade para o relatório. Né? Você vai ser impessoal, essa linguagem vai ser impessoal. Frases objetivas, verbos na terceira pessoa,
porque você não pode utilizar a primeira pessoa, senão se torna subjetivo. Uso de tópicos e subtítulos para facilitar essa subdivisão. E o que você deve evitar? Opiniões pessoais sem base, não é? Que aí, no caso, seria um juízo de valor. Linguagem coloquial e repetições excessivas, certo? Há exemplo de um trecho aqui redigido de um relatório. No dia 10 de maio de 2025, foi realizada a visita técnica à empresa X com o objetivo de conhecer o funcionamento da área de controle de qualidade. A atividade teve início às 14 horas e foi acompanhada pelo engenheiro responsável. Isso é um trecho inicial aí de um relatório, mostrando para vocês como vocês precisam iniciar o relato, certo? Trazendo todos os detalhes de maneira bem objetiva. Eu trouxe aqui para vocês aqui que é muito importante. Não sei se vai conseguir ver aqui, porque ele está bem. Deixa eu tentar aqui. São dois exemplos muito importantes. São relatórios. Um é um relatório empresarial de gestão ou qualquer outro setor específico, que é usado para comunicar atividades, resultados, metas ou problemas de um setor da empresa como um todo. Então, é um relatório comum em qualquer empresa, tá certo? Então, o objetivo é comunicar atividades, resultados, metas ou um problema que existe em algum setor. Então, a estrutura sugerida seria a capa, em que você vai colocar lá o nome da empresa, o título do relatório, o nome do responsável e a data. Algumas empresas, elas já têm um formato já pré-elaborado de um relatório e você só precisa enxertar as informações, no caso números, né, dados, e aí é bem mais prático. Mas no caso de um relatório que você precisa redigir o texto, ele segue essa estrutura. Sumário, né, que a gente já viu aí que se for um relatório mais longo, precisa de um sumário e introdução. Na introdução, o objetivo do relatório, o contexto justificativo, como a gente já tinha visto. Na parte metodológica, você vai explicar como esses dados que você vai apresentar aí nesse relatório foram obtidos. Foram obtidos através de reuniões, foram obtidos através de planilhas, foram obtidos através de observações, foram obtidos através de estudos. Você precisa justificar. Isso aí é na parte metodológica. Como isso foi, como esses dados eles foram, como vocês conseguiram esses dados para poder elaborar esse relatório. No desenvolvimento, vocês vão fazer a descrição das atividades realizadas, vão apresentar os resultados obtidos, mostrar os indicadores, aí vem aquelas partes mais numéricas, gráficos, tabelas, números. Aí vem a análise dos dados, e aí vocês precisam apresentar aí as dificuldades encontradas dentro de toda essa avaliação. Na conclusão, vocês vão colocar os principais aprendizados, né, com toda a situação que foi relatada, vão apresentar a situação atual e vão propor melhorias ou uma continuidade. Então, esse relatório, na conclusão, ele precisa apresentar uma proposta de solução, uma proposta de melhoria para os problemas apresentados ali no relatório. E como anexo, vocês podem colocar documentos de apoio, fotos ou gráficos mais detalhados que comprovem o que você está analisando ali. Por último, eu tenho um relatório aqui de segurança do trabalho, para quem já trabalhou na área de segurança do trabalho. E aí ele também tem algumas especificidades. Então, relatório de segurança do trabalho, esse relatório é comum em indústrias, obras ou empresas que precisam seguir normas de segurança, como, por exemplo, NR5 e NR6. Qual é a estrutura sugerida? Como todo relatório, ele precisa ter a capa, o nome da empresa, o título, que vai ser aí, no caso, relatório de segurança do trabalho, o período em que foi realizada essa análise e quem é o responsável técnico. Aí você traz o nome, a função e o registro desse profissional. Na introdução, você traz, novamente, o objetivo do relatório, por exemplo, monitorar condições de segurança, registrar incidentes, né? E o local ou setor analisado. Aí, nas atividades realizadas, aí vocês vão relatar as atividades que foram realizadas aí para que vocês pudessem fazer esse levantamento. Então, inspeções de segurança, treinamentos aplicados, avaliações ambientais, como, por exemplo, ruídos, iluminação, calor, né? A entrega de fiscalização de uso dos EPIs, tudo isso.
Na seção de registro de ocorrências, aí vocês vão falar aí sobre os acidentes de trabalho com ou sem afastamento. Vão falar sobre aqueles quase acidentes e vão falar aí sobre as ações corretivas adotadas nessas situações. E na análise crítica, vocês vão verificar aí o que está em conformidade com as normas, apontar aí os pontos críticos encontrados e verificar aí as medidas preventivas sugeridas, certo? Na conclusão, vocês vão fazer a avaliação geral da segurança aí analisada durante esse período de tempo e fazer as recomendações de ações futuras para corrigir os possíveis problemas que foram relatados aí no relatório. Por último, vocês podem anexar aí, na verdade, vocês devem anexar fotografias, checklists, gráficos e laudos técnicos para comprovar que vocês estão escrevendo. Sendo assim, a gente chega à conclusão que o relatório ele é uma ferramenta essencial para registrar, analisar e comunicar dados em qualquer empresa, né, em qualquer situação acadêmica. E saber produzir é uma habilidade valorizada em contextos acadêmicos e profissionais, ou seja, você precisa saber produzir um relatório no meio acadêmico, porque em algum momento ele vai ser solicitado, e no âmbito profissional é muito comum que você precise trabalhar também com relatórios. Então, saber o mínimo, o básico da estrutura de um relatório é essencial, por mais que ele venha em outro formato, por mais que ele venha numa estrutura já pré-concebida, não é? Como, por exemplo, um relatório que é online, né? Com espaços aí só para vocês completarem com as informações obtidas. Independente disso, é importante que vocês entendam como funciona a estrutura de relatório e como é importante essa divisão, para que cada uma das ações que vocês realizarem, elas sejam bem detalhadas, certo? Finalizamos essa semana, finalizamos esse componente e eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e que esse conteúdo ele seja útil na vida acadêmica e profissional de vocês também. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Realizem a atividade final. Vocês terão uma prova também, a avaliação presencial esta semana. E qualquer coisa, podem mandar mensagem, a gente está aí disponível. Tanto eu quanto Juliana, a tutora, estamos aí disponível para tirar quaisquer dúvidas de vocês, tá certo? Então, tchau e boa semana.